Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula em que nós iremos abordar agora a segunda ramificação então do nervo trigêmeo, tá? Então nós vamos falar agora especificamente do ramo maxilar, ok? Esse ramo maxilar é um ramo muito importante ali, porque ele vai ser responsável principalmente ali por suprir a região de meninge, região de face, couro cabeludo, palato, tá? Cavidade nasal, seio maxilar e os dentes superiores, tá? Então, quando nós falamos do curso de vocês de odontologia, então nós falamos então muito com relação a essa região dos dentes superiores, ok? Então, vamos ver como é que vai ser essas áreas de inervação, tá? Primeiramente, vamos pegar aqui, olha só, aquela visão em 3D, né? Então, olha só, aqui nós temos então o ramo maxilar, tá? Que vai se direcionar anteriormente, vai passar aqui pelo forame redondo, tá? E esse forame redondo, ele vai dar então, ele vai cair bem aqui, ó, na parte interna, tá? Deixa eu selecionar aqui o ramo maxilar, tá? E ele vai estar chegando bem aqui, ó, nessa região aqui interna, então, de seio maxilar, ok? Então, só para a gente se localizar com relação a essa parte, tá? Vamos lá agora. Dentro da imagem, então, das ramificações, então nós temos aqui então está o ramo maxilar, tá? O ramo maxilar, como eu falei para vocês, ele vai passar então pelo forame redondo, tá? Quando ele passa pelo forame redondo, bem nessa região aqui de fossa pterygo-palatina, ele vai sofrer aqui as ramificações, tá? Então a primeira ramificação superior que nós temos aqui, ele vai formar o nervo zigomático, tá? Esse nervo zigomático, ele é um nervo que vai estar se ramificando posteriormente, formando aqui o nervo zigomático temporal e formando aqui o nervo zigomático facial, tá? O nervo zigomático facial, o próprio nome já fala, ele vai sair por esse forame zigomático facial e ele vai estar suprindo então a área de inervação dessa região aqui do zigomático, tá? Essa região aqui de maçã do rosto, ok? E essa área aqui do nervo zigomático temporal, o próprio nome também já fala, ele emerge então do osso zigomático e ele vai em direção ao temporal, tá? Então ele vai fazer a inervação do couro cabeludo dessa região aqui lateral, da região do temporal, tá? Então esse daqui é a primeira ramificação que nós temos do nervo maxilar, tá? Que formando aqui o nervo zigomático e novamente formando aqui as ramificações para o zigomático temporal e o zigomático facial, ok? Ainda aqui nessa fossa pterygo-palatino, ele vai sofrer novas ramificações, tá? Formando então esse complexo de ramos pterygo-palatinos, tá? De nervos pterygo-palatinos. Esses nervos pterygo-palatinos, eles vão estar descendo aqui, ó, na região posterior da maxila, tá? Vamos observar aqui, ó. Então, aqui nós temos o gânglio pterygo-palatino, né, com vários nervos aqui pterygo-palatinos, tá? E esses nervos pterygo-palatinos aqui, eles vão sofrer as ramificações e vão formar aqui os nervos nasopalatino, tá? Esse nervo nasopalatino, então, nós temos aqui o nervo nasopalatino superior, nervo nasopalatino médio, nervo nasopalatino inferior, tá? Então esses nervos nasopalatino, eles vão estar inervando toda essa região aqui, ó, de mucosa lateral e de septo nasal, tá? Dentro da cavidade nasal, ok? Conforme eles vão fazendo esse processo de inervação, na sua região terminal, ele vai estar aqui formando também aqui o nervo, a parte do nervo nasopalatino, tá? Ele vai estar entrando então ao canal incisivo, fazendo a parte da inervação dessa região anterior aqui do palato duro, ok? Além disso, esse nervo, esse aglomerado de nervo pterygo-palatino, ele também vai formar aqui as ramificações aqui, tá? Dando origem então ao nervo palatino maior, tá? Esse nervo palatino maior, então, ele vai sair pelo forame palatino maior e ele vai se direcionar anteriormente, então, fazendo toda a parte de inervação dessa região aqui de mucosa do palato duro, ok? Enquanto que o nervo palatino menor, ele vai estar saindo pelo forame palatino menor e vai estar se direcionando posteriormente aqui, tá? Fazendo essa inervação aqui de palato mole, tá? Bem naquela região aqui de véu palatino, ok? Então, olha só,
Já voltando aqui um pouquinho sobre o nervo nasopalatino, tá? Então o nervo nasopalatino ele vai se direcionar a esse canal incisivo e vai fazer a área de inervação dessa região aqui, ó, anterior, logo após ali os dentes incisivos, indo em direção até mesmo os dentes caninos, tá? Então ele vai fazer esse triângulo anterior aqui de inervação dessa região de palato duro, ok? Então se a gente pegar aqui as áreas de inervação, né? Lembrando que aqui nós temos aqui o nervo nasopalatino fazendo essa área de inervação, né, posterior aqui então aos dentes incisivos centrais e laterais, e então até o direcionamento aqui do dente canino, tá? Então toda essa região aqui é inervado pelo nervo nasopalatino. Nós temos aqui um nervo palatino maior que vai emergir aqui dessa região aqui do forame palatino maior e vai se direcionar anteriormente, então, toda essa região interna aqui, desde o primeiro molar até do primeiro pré até o último molar, tá? Ele vai estar fazendo, então, a captação sensitiva dessa região aqui de mucosa do palato duro, ok? E nós temos aqui o nervo palatino menor que vai fazer, então, toda essa área aqui de ramificação, de inervação, então, do palato mole, tá? Então, ele vai sair aqui pelo forame palatino menor e vai se dirigir posteriormente, então, fazendo essas ramificações, ok? Então, os ramos alveolares ali que nós temos posteriormente, tá? Então, aqui nós falamos então um pouquinho sobre os ramos pterygopalatinos, né? E aqui novamente, então, seguindo esse direcionamento, tá? Ele vai formar a partir desse ponto, né? Uma nova ramificação, que é formando aqui o nervo alveolar superior posterior, tá? O nervo alveolar superior posterior, ele vai descer então aqui posteriormente a essa face posterior aqui da maxila, tá? E ele vai adentrar aqui através dos forames alveolares por essa região aqui posterior do seio maxilar, tá? Quando ela adentra nessa região posterior do seio maxilar, ela vai dá acesso então a essa região aqui, formando então as ramificações dentais e periodontais dessa região aqui, principalmente dos molares, tá? Ela pode chegar inclusive a essa região aqui mesovestibular, tá? Da raiz mesovestibular do premolar também, tá? Então ele vai fazer então toda essa área de inervação aqui dessa dentição aqui posterior, tá? Então é o nervo alveolar superior posterior, ok? Então nós temos aqui dando continuidade também, tá? Então logo depois que ele forma essa ramificação do nervo alveolar superior posterior, nós temos aqui a continuação então desse nervo maxilar, né? Que ele vai estar formando aqui então um nervo chamado nervo infraorbital, justamente porque ele fica logo abaixo da órbita, tá? Então ele vai percorrer aqui todo o canal infraorbital, tá? E durante o percurso dele dentro desse canal infraorbital, ele vai soltar aqui as ramificações então formando então o nervo alveolar superior médio, tá? E formando também o nervo alveolar superior anterior. Então ele vai estar passando aqui, ó, por dentro do seio maxilar, tá? O nervo alveolar superior médio, então, ele vai fazer a ramificação, então, formando aqui os nervos dentais e periodontais dessa região aqui de pré-molares, enquanto que o nervo alveolar superior anterior vai fazer essa área de inervação aqui dos dentes incisivos centrais laterais e dos caninos, tá? Então, essas daqui são as ramificações que nós temos durante a passagem aqui do nervo infraorbital pelo canal infraorbital, tá? E esse nervo infraorbital, ele vai sair aqui pelo forame infraorbital, tá? Quando ele sai pelo forame infraorbital, ele faz a área de inervação dessa região do tecido epitelial aqui, ó. Então ele vai fazer a inervação de pálpebra inferior, vai fazer a inervação então dessa região lateral aqui de nariz e vai ter partes descendo para essa região aqui de lábio superior, tá? Então ele vai fazer toda a captação sensitiva dessa região aqui de face, né? Então, lembrando que toda essa região interna, então, ele vai ser realizado a captação sensitiva
pelo nervo infraorbital, tá? Então aqui novamente nós temos aqui os ramos alveolares superiores e posteriores, né, que eles vão fazer a ramificação aqui, formando os nervos dentais e periodontais dos molares, os ramos alveolares superiores médios dos pré-molares, ramos alveolares superiores anteriores, então nós temos aqui dos dentes anteriores, né, incisivo central, lateral e caninos, ok? Esses mesmos ramos alveolares, então eles vão fazer também essa área de inervação aqui de gengivas, beleza? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa. Beleza, pessoal, então dentro dessa artéria maxilar, ou perdão, do ramo maxilar, a gente tem que sempre lembrar que ele vai seguir o mesmo direcionamento das artérias, tá? Então isso facilita bastante ali no processo de compreensão, quando a gente vai estudar, o trajeto das artérias vai ser mais ou menos o mesmo trajeto dos nervos e vai ter mais ou menos as mesmas nomenclaturas, então, que eles vão sofrer. Eles vão fazer as mesmas áreas de irrigação e inervação, beleza? Para facilitar um pouquinho o estudo de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, fico à disposição, beleza? Bons estudos, até a próxima.